Se tivesse que escolher, você preferia ver Bolsonaro presidente de novo ou Galo campeão mundial? Eu não tenho nenhuma dúvida que o Galo é campeão mundial. Isso é muito sério, Brasil. Eu não Olha, sei se vocês estão eu entendendo a vou- dimensão dessa Eu vou dizer resposta. o seguinte, quando eu advoguei pro Roberto Carlos no plenário do Supremo, Ele não dá brecha. Não né? dá, É não um dá, assunto é. melhor não, mas que o foi uma outro. coisa interessante, porque eu defendia o direito do biografado Sim. responder, se fosse o caso, contra quem tivesse mentido na biografia. Mas você alertou o próprio Roberto de que censura prévia era uma coisa que Claro, não é. era bacana. Não, jamais faria uma defesa da censura prévia que tinha tido um fato anterior. Sim. E o Roberto falou, Cacá, eu não tinha pensado sobre isso, você tem liberdade de fazer. Eu ganhei as 3 teses Sim. que eu levei para o Supremo. As 3. Mas foi muito engraçado, porque eu falei, olha, a pessoa tem que ter, o biografado tem que ter o direito de se insurgir contra uma mentira. Por exemplo, se falarem que eu sou atleticano, eu processo. Eu falei da tribuna do Supremo. Mas assim, o que acontece? Se o Galo for campeão, não vai acontecer, em primeiro lugar. Se for campeão mundial, eu vou ter uma dor de morte. Sim. Mas se o Bolsonaro voltar presidente da República, o Brasil acaba. Então, Você assim, tem essa convicção? eu não tenho nenhuma dúvida. Se ele tivesse ganhado, O que é Brasil acaba, Cacai? O Bolsonaro Um país fez- já tão cheio de Mazela. problema como o nosso. olha, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, quer dizer, na verdade nós temos que analisar o mundo, né? Quer dizer, houve um grande crescimento da direita mundial, orquestrado, Sim. organizado, tem livros sobre isso e tal. E quando essa ultradireita atingiu o poder, eles fizeram uma apropriação do Estado de uma forma absolutamente inacreditável. Eles destruíram as bases humanistas, as bases humanitárias, as bases sólidas. Não é do governo Lula ou do governo Fernando Henrique, não. São de governos que vieram de fundações humanistas do mundo inteiro. Então, assim, se você for pegar, o Bolsonaro tinha um negro na Fundação Palmares que tinha ódio de negro, Sim. Sim. Era um negro racista. racista. Sim. Então, assim, os sinais, e eu nunca participei do governo, nunca participarei, mas topei conversar um pouco e ajudar um pouco naquela equipe de transição. Uhum. Então, eu conversei com várias equipes. Eles desestruturaram o país. Até porque, isso é uma coisa que tem que ser pensada, as fake news e a mentira, elas não é aquelas fake news e mentira da minha época que incomodava, sujava o nome de alguém e tal. Foi feito como uma estrutura de poder. A estrutura de poder do grupo fascista, do grupo ultradireita, não é só aqui não, aqui mais, talvez. Ela se baseou em quê? Nós precisamos da mentira para poder chegar ao poder e depois para manter o poder. Então, se eles conseguissem mais 4 anos, não sobraria mais nada para ser destruído, entendeu? E acho até que, provavelmente, eu poderia até estar fazendo, com muito orgulho e graça, esse programa de vocês, mas eu tinha que estar fazendo de Londres, de Paris, de Nova York, de algum lugar, porque no Brasil não podia ficar. Porque a partir daí haveria uma limpeza na visão deles. Eu fui procurado por pessoas ligadas ao Bolsonaro para dizer o seguinte, olha, existe um grupo que logo após a segunda vitória, existe um grupo que vai ser eliminado, de uma forma ou de outra. E depois eu fiquei preocupado com aquilo, é claro. Claro, diversamente. grave. E depois, quando começaram a surgir esses nomes, os nomes que estavam sendo investigados e tal, Sim. eu procurei o diretor da Polícia Federal, o Andrei, e falei, Andrei, se meu nome não tiver aí, coloque, por favor, porque senão eu estou desmoralizado. Por É favor. contraditório com a minha É. história. Desmoralizado. Aham. Então, assim, eu não tenho dúvida que... eu costumo dizer o seguinte, que naquela eleição nós tivemos, e é uma coisa que hoje as pessoas dizem, eu escrevi sobre isso muitas vezes antes, uma disputa entre a barbárie e a civilização e nós ganhamos, assim, a democracia ganhou. Você pode ser contra o Lula, a favor do Lula, essa não é a questão. Mas a democracia ganhou. Agora, continuo sendo coerente. E foi na unha, né? Na unha, Foi por pouco. claro, porque senão não ganharia. Se você ganhar de um presidente que gastou quase 300 bilhões no exercício do poder, é quase impossível. Ninguém perde sendo presidente da República. Sim. É porque realmente ele era um Foi. completo desastrado e tal. Mas o que mais me interessa agora é não virar a chave, ou seja, eu continuo defendendo
que não quer a prisão deles agora, que tem que ter o devido processo legal, que tem que ter o direito de defesa. A esquerda começa a me criticar. Sim. Entendi. Porque eu digo uma coisa muito simples. A democracia ganhou. Quando eu falo nós ganhamos, é a democracia. Que eu me sinto um democrata. Mas se nós usarmos os métodos da barbárie, a barbárie vai ter ganho. Não adianta nada você ganhar e começar a aprender sem ter, sabe, tudo Sim, aquilo que nós brigávamos destruir contra. os alicerces de Claro. novo. Mas a gente tem visto alguns sinais nesse sentido, né? Recentemente a imprensa denunciou a existência de uma espécie de gabinete do ódio, mas Que imprensa que você está dizendo? a imprensa É tradicional. você vê qual é a imprensa, né? Tradicional. Porque assim, eles denunciaram sem ter um único fato que eles pudessem apontar. Tem aquele influenciador, o Thiago Reis, que posta umas coisas. Bolsonaro Eu, por acaba exemplo, de ser preso. Eu, por exemplo, não sei quem é Thiago Reis. Sim, É óbvio que vai ter 200 pessoas, em tese. tem os incautos. Agora, falar que existe um... É algo assim, desculpa, mas é um despautério tão grande, porque assim, no governo Bolsonaro existia uma estrutura não só de formação de mentiras, de divulgação de mentiras, como estratégia de manutenção Sim. de poder. Sim. Então, assim, falar, sinceramente, eu acho que o governo Lula está tendo uma série de problemas, mas falar que existe um gabinete do ódio, eu não vou falar os jornais não, mas é algo completamente despropositado. Não tem um fato específico. E se tivesse um, que fosse esse cara, por exemplo, que eu não sei quem Thiago é. Reis é um influenciador eu achei de que ele esquerda. fosse assim. cantor sertanejo. Não. Mas assim, é claro que você vai ter na esquerda e na direita, até porque você tem gente que recebe dinheiro para tudo quanto é lado. Sim. Né? Agora, a estratégia é muito diferente. Você pode dizer o seguinte: o governo Lula não tem uma boa comunicação, eu concordo. O governo Lula, o que ele fez no Não Rio Grande... entendeu o que é internet. Não, é uma coisa inacreditável. O governo Lula, o que ele está fazendo no Rio Grande do Sul é uma das coisas mais emocionantes e bonitas e sérias que tem. Eles não estão perdendo a disputa midiática, mas daí a falar que existe governo de ódio é completamente despropositado. Tá.